Boa noite, graça e paz. Eu sou o Daniel, presbítero da Igreja Cristã Evangélica, no Jardim Cruzeiro do Sul, aqui em São José dos Campos. Também temos a nossa congregação no Jardim Imperial. Convido a cada irmão, a cada irmã, a cada um que está presente conosco nesta live, a participar dessa próxima hora, da meditação que faremos na Palavra do Senhor, deste momento de culto doméstico, mas um culto que faremos ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Convido os irmãos neste momento para fechar os seus olhos, para que possamos orar ao nosso Deus, agradecendo por mais este dia, por mais essa noite e por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de podermos, assim, juntos em live, podermos adorar e buscar e louvar o nosso maravilhoso Deus. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Santo Deus, amado Pai, muito obrigado, ó Pai, por mais este dia, por mais esta noite que o Senhor nos dá, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pela vida de cada irmão, de cada irmã, ó Pai, que se faz presente conosco nesta live, ó Pai. E obrigado também, ó Pai, pela vida daqueles, ó Pai, que não conseguem, ó Pai, estar também conosco nesta live, ó Pai. Mas o Senhor sabe, ó Pai, e conhece a vida de cada um, ó Pai. Nós te agradecemos pela vida de cada irmão, de cada irmã. Que o Senhor, ó Pai, possa, nesta noite, através da Tua palavra, falar mais uma vez aos nossos corações, ó Pai, para que possamos, mais uma vez, nos sentirmos revigorados, restaurados, reanimados através da Tua palavra, ó Pai, que nos vivifica, ó Pai, através do Teu santo e maravilhoso Espírito Santo que habita em nossas vidas, ó Pai, que nos faz dar discernimento da Tua palavra, ó Pai. Então, ó Pai, abra os nossos ouvidos, abra os nossos corações, abra as nossas mentes, ó Pai, para que possamos receber do Senhor e entendermos, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor falará aos nossos corações através da Tua palavra, ó Pai. Ó Deus, também, ó Pai, agradeço, ó Pai, pela vida do pastor Lucas, ó Pai, sua esposa Suelen, ó Pai, seus filhos Samuel e Sofia, ó Pai, nesse momento de férias, ó Pai, que os Teus servos estão descansando, ó Pai, esse momento de revigor, ó Pai, que o Senhor possa estar revigorando as forças do Teu servo, ó Pai, para que em breve, ó Pai, se assim o Senhor permitir, o Teu servo possa estar de volta, ó Pai, para servir o Senhor, ó Pai, dando sempre o melhor dele ao Senhor, assim como ele já tem feito, ó Pai. Abençoe toda a família, abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã, ó Pai. E o Senhor sabe, ó Pai, os pedidos de oração de cada um, ó Pai, das aflições, das lutas, ó Pai, que cada um tem passado, tem vivido, ó Pai. O Senhor é aquele que conhece, ó Pai. O Senhor é aquele que sonda os corações, ó Pai, e sabe o que cada um de nós precisamos, ó Pai. E o que realmente cabe a nós nesse momento, ó Pai, que estamos de quarentena, que estamos impossibilitados de irmos à casa do Senhor, ó Pai, mas que nós não estamos impossibilitados de buscar ao Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a cada um de nós, a buscarmos ao Senhor, ó Pai, a meditarmos, ó Pai, na Tua santa e bendita palavra, ó Pai, porque não é o homem que fala conosco, ó Pai, mas sim o Senhor, ó Pai, é sim a Tua palavra, ó Pai. Então ajuda a cada irmão, a cada irmã, ó Pai, que está se sentindo desanimado, ó Pai, revigora as forças, ó Pai, e que através do Teu Santo Espírito, ó Pai, da meditação da Tua santa e bendita palavra, ó Pai, cada um de nós possamos, ó Pai, buscar ao Senhor, ó Pai. Buscar ao Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai. Recebe, ó Pai, desde já, ó Pai, este culto, ó Pai, os louvores que serão entoados, pois nós fazemos tudo, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo e maravilhoso nome, ó Pai. E assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Santo Deus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar ao nosso Deus neste momento. Vou passar para o período de louvor. Logo após, daremos início à meditação na palavra do Senhor, que será em Filemão, do verso 1 ao verso 25,
a segunda parte da nossa meditação que começamos na semana passada. Então, vou passar para o período do louvor. Estamos de volta, meus irmãos. Então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Filemon. Vamos meditar, vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 25, para darmos continuidade à nossa devocional que começamos na semana passada, acerca das características do perdão. Mas vamos fazer a leitura primeiro. Aí eu recapitulo com os irmãos aquilo que foi dito na semana passada, para propriamente nós entrarmos no assunto de hoje. Filemon, do verso 1 ao verso 25, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus,
e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele, antes, te foi inútil, agora, porém, é útil a ti e a mim. Eu tu envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saudam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, recapitulando um pouco aquilo que meditamos na semana passada, essa carta de Filemon, o apóstolo Paulo, foi uma das 4 cartas que o apóstolo Paulo escreveu enquanto estava preso, né? As chamadas cartas da prisão, junto com Efésios, Filemon e Colossenses. E essa carta de Filemon, ela é a carta, dessas cartas da prisão, é a carta mais pessoal. As outras cartas, se os irmãos tiverem a oportunidade de meditar, elas têm bastante assuntos acerca de doutrinas, de combate contra falsos mestres, vários outros assuntos. Mas esta carta de Filemon, em específico, o apóstolo Paulo, ele manda com um único intuito, que era solicitar o perdão de Onésimo ao seu senhor Filemon. Como nós vimos na semana passada, quem era Filemon? Filemon, ele era um cristão, e por ele ser um cristão, ele conseguiu desenvolver a característica de se tornar um perdoador, de liberar perdão, que o nosso tema da nossa devocional é características do perdão. E uma dessas características se baseia naquele que libera perdão, que no caso que nós estudamos na semana passada foi de Filemon. Por Filemon, ele aprendeu a perdoar porque ele era um cristão. Ele entendeu primeiramente o sacrifício genuíno na cruz do Calvário, de Cristo Jesus na cruz do Calvário, para o perdão dos nossos pecados. E Filemon, ele entendeu
essa máxima de Jesus na cruz do Calvário, e por assim, ele passou a perdoar, a liberar perdão. E a segunda característica de Filemon, que nós vimos na semana passada, a primeira foi que ele se tornou um cristão. A segunda foi que ele dava um bom testemunho. O próprio apóstolo Paulo, ele cita na própria carta, dizendo que estava ciente, ele dava graças a Deus sempre lembrando de Filemon em suas orações, e ele estava ciente do amor e da fé que Filemon tinha para com Cristo e para com os irmãos. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele testificava que Filemon era um homem que dava testemunho. E a terceira característica daquele que libera o perdão é que através de Filemon dava frutos, mas não só na sua própria vida, mas ele dava fruto na vida de outras pessoas. Assim como vimos na semana passada também. Muitos irmãos ficavam alegres e eram confortados por conta do amor que Filemon sentia. Os irmãos eram reanimados por um intermédio de Filemon. Os irmãos daquela época estavam desanimados e o Filemon ele encorajava, confortava os irmãos, e os irmãos se sentiam reanimados. O próprio apóstolo Paulo, ele era reanimado por Filemon. Ele diz no final do versículo 20, reanima-me o coração, sabendo que Filemon ia cumprir aquilo que, de fato, ele tinha solicitado na carta. E o que era que Paulo tinha solicitado na carta? O perdão de Onésimo. E quem era Onésimo? Quem foi Onésimo? Onésimo, ele foi um escravo fujão. Ele era escravo de Filemon. E ele fugiu do seu senhor Filemon, indo para Roma, se esconder em Roma. E lá em Roma ele acabou conhecendo o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo pregou o evangelho a Filemon a Onésimo, e Onésimo se converteu. E aí agora nós vamos entrar de fato estudando um pouco, meditando um pouco acerca da vida de Onésimo, das características daquele que pede o perdão, que vai até, no caso de Onésimo, foi até Filemon, juntamente com esta carta que o apóstolo Paulo mandou, com um pedido de perdão. Então, quais são as características daquele que pede perdão? Assim como a primeira característica que nós vimos na semana passada, que foi a característica de ser um cristão, aquele que realmente tem essa atitude, tem esse caráter de reconhecer que errou, primeiramente, e ir pedir perdão. Essa característica é daquele que se torna um cristão. Então, a primeira característica é a mesma de que Filemon. Que Filemon, ele liberava perdão por entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Igualmente agora com o Onésimo, que ele passou a entender o que é realmente perdão quando ele se tornou um cristão. No versículo 10, quando Paulo solicitando o favor de perdão a Filemon, o apóstolo Paulo diz assim: sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ou seja, quando o apóstolo Paulo ele coloca essa palavra em favor de meu filho Onésimo, que gerou entre algemas, era muito comum daquele que gerava um discípulo, daquele que seguia os passos, no caso aqui de Onésimo, seguia os passos daquele que o discipulou, ele fosse chamado de filho pelaquele que o discipulou. Então, Onésimo, ele recebeu primeiramente a salvação em Cristo Jesus, se tornando ali um discípulo de Paulo e, lógico, discípulo de Cristo Jesus. E pelo fato de que nós vamos ver mais para frente, das atitudes que Onésimo teve indo até o seu Senhor para pedir perdão dos seus pecados. O versículo 15 e 16 também diz, o apóstolo Paulo dizendo: pois acredito que ele veio, ele quem? Onésimo,
veio a ser afastado de ti temporariamente, afastado de Filemon temporariamente, a fim de que o próprio Filemon o recebas para sempre. Mas agora, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Ou seja, aí mais uma vez o apóstolo Paulo testifica que Onésimo ali, ele já era uma pessoa convertida, porque ele também, ele já chamou Onésimo de filho, agora ele chama Onésimo de irmão caríssimo, quer na carne, quer no Senhor. Que ele passaria ali a não ser mais apenas um escravo de Filemon, a não ter mais apenas atitudes de escravo de Filemon, mas ele seria ali um irmão, um servo diferente. Pois nós sabemos e nós temos que ter essa responsabilidade, acima de tudo, servir aos nossos patrões, sejam eles incrédulos ou não, como servimos ao Senhor, assim como diz lá em Efésios. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Efésios, capítulo 6, rapidamente. Efésios, capítulo 6, do verso 5 o verso 5 e o verso 5 e o verso 6. Quanto a vós outros servos, falando do servo, ou seja, o Onésimo era servo de Filemon. Obedecei o vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Então, nós como servos, convertidos, como aqui no caso está se tratando de escravos, mas nós somos funcionários de qualquer empresa, convertidos no Senhor, independente se o nosso Senhor, se o nosso patrão, ele é incrédulo ou não, nós temos que servi-lo segundo a carne com temor e com tremor, na sinceridade do coração, como se nós estivéssemos servindo a Cristo. Porque nós temos um nome a zelar, nós somos cristãos, nós temos que dar esse bom testemunho. Versículo 6, de Efésios, capítulo 6. Não servindo à vista como para agradar a homens, assim como muitos que querem chamar a atenção do patrão, servem apenas para serem vistos por homens, né? Isso é uma característica do incrédulo, mas o cristão tem que servir como servisse a Cristo. Continuando, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, meus irmãos, Onésimo, ele passaria a não ser apenas um escravo, ele passaria a ser muito mais do que um escravo. Ele ainda era de propriedade de Filemon. Ele estava a caminho de volta ao seu senhor. Mas Filemon ia receber muito mais do que um escravo. Ele ia receber um irmão em Cristo. Por até, assim dizendo, por Filemon ser um cristão também. Independente se Filemon ele não fosse cristão, o que Onésimo teria que fazer realmente era pedir o perdão do seu senhor. E aí nós entramos na segunda característica daquele que pede, que vai até o seu senhor ou vai até aquele que seja que cometeu algo contra ele, pedir o perdão. A segunda característica é: mesmo recebendo o perdão de Deus e dos homens, devemos estar prontos para receber as consequências de nossos atos, atitudes ou ações. Meus irmãos, vamos relembrar então a situação de Onésimo. Onésimo, ele fugiu, ele era um escravo, ele fugiu, e na lei daquela época, um escravo fugião, se fosse recapturado, né? Se ele voltasse, se o seu senhor o recuperasse, né? Ou aquele escravo voltasse, aquele senhor ele poderia castigar o seu escravo, o seu servo,
e até mesmo poderia até matá-lo. E isso era conforme a lei daquela época. Então, isso, se o escravo fugisse e aquele escravo fosse capturado novamente, ele sofreria as consequências. E agora os irmãos imaginam, Onésimo, ele sabia disso. A segunda característica é que mesmo nós, recebendo o perdão de Deus, nós somos cristãos, nós recebemos o perdão genuíno. Nós não somos mais mortos espirituais, nós obtivemos a vida eterna através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas isso não nos isenta das consequências dos nossos pecados cometidos, dos nossos erros cometidos. Então, Onésimo, ele tinha plena consciência daquilo que ele poderia sofrer na mão do seu Senhor, mesmo ele sendo um cristão. Mesmo ele sendo um cristão. Então, vocês imaginam Onésimo chegando até a presença de Filemon, entregando esta carta, e ali ele pensando que, não, agora eu vou ser castigado, eu posso até morrer. E isso fica bem claro também nos versículos seguintes, quando o próprio apóstolo Paulo, no versículo 18, quando o próprio apóstolo Paulo, até também saindo em defesa de Onésimo, ele diz assim, agora voltando para Filemon, versículo 18, se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. O versículo 18 e a primeira parte do 19. Se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta, que eu, Paulo, o pagarei. Então, o próprio apóstolo Paulo ali também tinha consciência da gravidade do erro que Onésimo tinha feito em relação ao seu Senhor, e que o próprio apóstolo Paulo também estava disposto a pagar. Dizendo que se alguma coisa Onésimo tinha feito, se alguma coisa Onésimo devia a Filemon, que o próprio apóstolo Paulo pagasse. E nós vimos também um pouco antes que o apóstolo Paulo, vamos pensar assim, o apóstolo Paulo, sabendo da consequência que Onésimo sofreria do seu Senhor, não vou mandar o Onésimo de volta não, porque o Onésimo está me ajudando aqui, não. O apóstolo Paulo, ele manda o Onésimo de volta ao seu Senhor, e juntamente com a carta, e o versículo 14, nada, porém, quis fazer sem o seu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Ou seja, olha, esse servo aqui, ele é seu, eu estou te mandando de volta, eu gostaria que você fizesse atendesse a minha solicitação em amor, mas não faça nada por obrigação. Não faça nada por obrigação, mas faça de livre vontade. Até porque também anteriormente, no versículo 8, Paulo ele tinha toda a autoridade, até mesmo sobre Filemon, para ordenar que Filemon perdoasse Onésimo, mas como nós vimos na semana passada, Filemon, ele realmente era um cristão que exalava Cristo, que demonstrava o próprio Cristo na vida dele. Porque Paulo sabia que Filemon, por ele ser um homem que dava testemunho, por ele ser um homem que gerava frutos, tudo isso consequência da primeira atitude, que era ele ser cristão, ele perdoaria Onésimo. Então, ele manda Onésimo. Mas, mesmo sabendo, voltando agora ao ponto 2, sabendo das consequências que aquele homem sofreria na mão do seu Senhor, Eu gostaria de ver com os irmãos 2 versículos bastante conhecidos, mas eu queria que os irmãos também se atentassem até pelo fato, né? Porque muitas vezes não digo o que nós temos aprendido, mas é pregado por aí que aquele que se converteu a Cristo, todos os seus problemas estão resolvidos, tudo aquilo que você fez, você não precisa pagar porque você é uma nova criatura em Cristo, Jesus já pagou por seu pecado.
nós temos as consequências das nossas ações, dos nossos pecados. Vamos lá para Lucas, capítulo 23, perdão, meus irmãos, Lucas, capítulo 23, do verso 39 ao 43. Lucas 23, do versículo 39 ao 43. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, e eu vou fazendo já algumas interpretações aqui para os irmãos entenderem. Lucas 23, do 39 ao 43. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele. Contra quem? Contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e também a nós. Respondendo-lhe, porém, o outro, tinham dois crucificados com Jesus. Jesus e mais dois malfeitores. Um blasfemava contra Jesus e o outro dizendo... E o outro respondeu, aquele que blasfemava contra Jesus, dizendo... Respondeu-lhe, porém, o outro. Repreendeu-o, dizendo... Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Aquele outro, o que não blasfemou contra Jesus, ele reconhece que eles estavam ali sendo crucificados pelos seus próprios atos, pelas suas próprias... por tudo aquilo, eles estavam apenas sofrendo as consequências dos atos que eles cometeram anteriormente. Mas ele afirma, mas este, Jesus, nada fez. Então ele reconhece que aquela consequência de ser crucificado ali, no caso dos malfeitores, eles mereciam. Mas aí ele fala, mas este nada fez. E acrescentou. Aí aquele que não blasfemava olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus, porém, respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, é bem claro ali que ele reconheceu que ele era um pecador, que ele era alguém que deveria sofrer aquele ato. Ele se arrependeu, ele foi até quem? Ele foi a Jesus. Ele entregou a sua vida a Cristo Jesus. Mas olha que interessante, meus irmãos. Então, se a gente for pela linha daquele aquele que recebe a Jesus, todos os seus problemas estão resolvidos, você não precisa pagar por nada. Não, pelo contrário. Pelo contrário, aqui, aquele malfeitor, ele se converteu a Cristo, mas ele sabia que aquela consequência não seria pagada, consequência pelos seus atos. Mas o maior pecado, a maior culpa que ele tinha ali, foi perdoada. Ele recebeu a Cristo Jesus como Senhor e Salvador naquele momento, e o que para ele o que ele ali mais, vamos dizer assim, mais queria, não era a liberdade, não era a liberdade física, porque ele sabia que ele merecia. Nós, de novo, mais uma vez, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Ele reconhecia que eles mereciam serem mortos ali, serem crucificados ali naquele momento. Mas ele reconheceu que o perdão de Jesus, o daria vida eterna, o daria muito mais do que aquela liberdade ali, porque aquela consequência era uma consequência terrena. Mas a consequência que ele teve em reconhecer Jesus, uma consequência eterna, uma consequência de vida eterna. Então, voltando para Onésimo. Onésimo, ele poderia voltar ao seu Senhor ali e ser morto, mas ele reconheceu, mesmo ele reconhecendo a Cristo Jesus, ele foi até o seu Senhor, sabendo das consequências que ele poderia sofrer ali. Outro versículo também bastante conhecido, João capítulo 8. João capítulo 8, do verso 3 ao verso 11, que é o caso da mulher adúltera. João 8,
do verso 3 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. A presença de quem? A presença de Jesus, fazendo ficar de pé no meio de todos. Olha que interessante, meus irmãos. Já começa aqui no versículo 3. Os fariseus trouxeram à sua presença de Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Ou seja, se aquela mulher ela foi surpreendida em adultério, o homem também estava junto com ela. Então, tanto o homem quanto a mulher deveriam ser levadas ali na presença de uma autoridade, que seja, assim como era na lei de Moisés, que eu vou citar daqui a pouco, para sofrer a consequência. Mas aí já começa um erro por parte dos escribas e fariseus, porque levaram apenas a mulher. Aí o versículo 4, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. Mais uma vez, se ela foi pega em flagrante adultério, cadê o homem? Cadê o homem? Por que só levaram a mulher? E na lei de Moisés, versículo 5, na lei de Moisés, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Interessante, meus irmãos, se nós voltarmos lá, mas aí eu deixo que os irmãos leiam, deixa anotado aí, Levítico 20, 10, eu vou abrir lá para os irmãos. Levítico 20, 10, eles falaram que na lei de Moisés diz que tais mulheres eram para serem apedrejadas. Mas vamos ler o que diz lá então a lei de Moisés, em Levíticos 20, 10. Levítico 20, 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, serás morto o adúltero e a adúltera, ou seja, o homem ou a mulher, e a mulher. Então, os escribas e fariseus, eles já levaram aquela mulher ali na presença de Jesus, mas de uma forma errada. Se ela foi pega em flagrante adultério, tinham que levar o homem e a mulher. Beleza. Deuteronômio 22, do 22 ao 24. Deuteronômio 22... Deuteronômio 22, do 22 ao 24. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher o homem se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminarás o mal de Israel. Só o versículo 22. Se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, então, ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Então, os dois ali deveriam ser mortos. Voltando, então, a João, capítulo 8, agora, versículo 6. Isto diziam eles tentando Jesus, para terem com que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que ele atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles, os escribas fariseus, essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Erguendo-se de Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Diferentemente do caso do malfeitor na cruz, essa mulher, ela obteve o perdão, mas até porque também os escribas e fariseus estavam ali apenas tentando Jesus, e vamos dizer assim, até de uma maneira errada, porque eles levaram apenas a mulher, mas aquela mulher, ela recebeu o perdão de Jesus, ela tinha também total consciência daquilo que ela mereceria pelos seus atos. Aquela mulher, se o homem também tivesse sido levado juntamente com aquela mulher, diante da lei de Moisés, os judeus tinham toda a autoridade para matar, para eliminar, assim como nós vimos lá em Levítico 20, 10, para eliminar todo o mal do meio do povo. Então,
se, se eles tivessem levado o homem e a mulher diante da lei de Moisés, os judeus estavam autorizados a matarem tanto o homem quanto a mulher. Mas naquele caso, então, a mulher, ela recebeu o perdão de Cristo. Mas ela, como que aquela mulher se sentiria ali, naquele momento? Eu vou ser morta, eu fui pega em flagrante adultério, eu vou ser morta. Porque aquilo era uma consequência do ato que ela foi pega. Então, ela tinha essa noção, ela devia estar desesperada ali. Mesmo fato de Onésimo, agora voltando para Filemão. Filemão tinha tudo perante a lei, autoridade, direito. Filemão tinha o direito de castigar Onésimo e até mesmo que Onésimo chegasse à morte. Mas, vamos entrar agora no terceiro ponto, que para nós vermos, beleza, diferentemente do malfeitor na cruz, igualmente a mulher adúltera e igualmente Onésimo, aquele que pede perdão a Cristo se torna primeiro um cristão e em segundo lugar ele entende que deve assumir, pagar as consequências pelos seus atos. Ou seja, um exemplo, um assassino se converteu, não, agora eu sou de Cristo, eu não preciso pagar pelos meus erros. Não, eu me entrego na prisão e vou pagar pelo meu crime. E isso todo aquele que se torna cristão e reconhece os seus erros, cometido segundo tanto a lei de Deus quanto a lei dos homens, eles devem ter consciência que devem pagar pelos seus erros, pagar pelos seus atos. Mas, beleza, paguei pelos meus atos, fui até o meu Senhor, pedi perdão. Não sei se de fato o Onésimo ele foi castigado, mas acredito que não. Mas se ele fosse castigado, ele ainda seria um cristão, ele deveria agir em benevolência ao seu Senhor, assim como nós vimos em Efésios. E aí nós entramos na terceira característica daquele que vai até o seu Senhor, pede perdão e recebe o perdão. Recebi o perdão, recebi o perdão genuíno, paguei pelas minhas consequências, e agora? O que eu faço? Eu me torno um servo útil. O próprio nome Onésimo, diz estudiosos que é um jogo de palavra com o significado do nome Onésimo, né? Útil. É um jogo de palavras que significa Onésimo, segundo estudiosos. Então, Onésimo, ele deixou de ser um inútil, ou seja, nós estamos estudando nas quintas-feiras, né, meditando um pouco no livro de Provérbios, ele deixa de ser um ímpio, um insensato, assim como nós vimos, ele passa a agir com sabedoria, ele passa a ser útil no reino. Versículo 11, antes, o apóstolo Paulo dizendo a Filemão, antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Ou seja, ele se tornou um servo útil, ou seja, aquele que estava disposto a servir, a pregar o evangelho, a servir a Cristo Jesus. Então, aquele que recebe o perdão de Cristo e recebe o perdão dos homens, né? No caso de Filemão, que ele recebeu o perdão, ele passou a ser uma pessoa útil ao reino, útil na pregação do evangelho, útil no serviço do Senhor. Porque diz ainda o versículo 13, o apóstolo Paulo falando ainda a Filemão, versículo 13 de Filemão, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me sirva nas algemas que eu carrego por causa do evangelho.
Ou seja, aquele homem ele se tornou útil a Paulo. Paulo ali estava encarcerado, e aquele homem fazia tudo que Paulo pedia ali. Ah, não, vai até tal lugar, faz isso, faz aquilo. Aquele homem estava disposto a servir. E será que de fato nós estamos dispostos a servir? Servir na nossa comunidade, servir ao nosso próximo? Aqui vai muito mais além do serviço na casa do Senhor, no serviço da casa do Senhor. Porque assim como nós vimos em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 6, o servo, o funcionário, aquele que presta algum serviço ao outro, tem que fazer como se fizesse a Cristo. Tem que servir, tem que exalar atitudes como se fizesse a Cristo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Então, se eu estou no meu trabalho, se eu estou estudando, se eu estou fazendo qualquer coisa que seja, eu tenho que fazer como se fosse para Deus, para a glória, para a honra e glória do nosso Deus. E Onésimo, ele passou a ser um homem que servia na causa do evangelho, que servia em favor da comunidade. Então, Paulo, ele queria que Onésimo ele ficasse ali, mas ele queria que Filemão tivesse o consentimento disso, que Filemão aceitasse que Paulo servisse, que Onésimo servisse Paulo, e que Onésimo seria muito mais útil agora. Aí eu volto novamente ao versículo 16, ainda de Filemão. Versículo 16. Ele falando, versículo 15. Pois, Paulo falando a Filemão, pois acredito que ele, Onésimo, veio a ser afastado de ti quem? De Filemão, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Ou seja, ele foi afastado, ele fugiu, vamos dizer assim, ele fugiu porque ele era um inútil, ele possivelmente desprezava o seu senhor, não trabalhava direito, ele fugiu, aí Paulo falando, acredito que veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, ou seja, porque ele deixou de ser inútil, ele passou a ser útil, e o próprio versículo 16 testifica, não como escravo, antes, muito acima de escravo. Você recebeu muito, Filemão, o homem que você está recebendo aí na sua casa hoje, pedindo perdão a você, não é mais aquele servo inútil, aquele servo que não fazia aquilo que lhe era ordenado, mas o servo que você está recebendo aí agora é um servo útil, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, um irmão em Cristo. O irmão em Cristo é óbvio que o cristão ele não deve simplesmente agir em benevolência ou somente para irmãos, não. Eles temos que exalar o bom perfume de Cristo a todos, principalmente aqueles que não são cristãos, para que eles vejam através das nossas vidas, através da pregação do evangelho, aquele que mudou as nossas vidas. Então, muito mais para as outras pessoas. Mas ali, o Filemão, ele receberia um novo homem que iria trabalhar de uma maneira diferente. Independentemente do seu senhor. Independentemente daquele que nós trabalhamos, daquele que nós servimos indiretamente ou diretamente, né? Seja na casa do Senhor ou seja no nosso serviço, nós temos que fazer como se fizéssemos ao Senhor, como se fizéssemos a Deus. Não, assim como diz em Efésios, não para agradar a homens, mas sim como se fizéssemos a Deus. E essas são as 3 características, meus irmãos, daquele que pede o perdão, pede e recebe o perdão. E recebe o perdão genuíno, recebe o perdão de Cristo, recebe o perdão passando-se das trevas para a maravilhosa luz, passando-se a receber a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, as 3 características daquele que recebe o perdão. Primeiro, ele se torna um cristão, porque ele reconhece
a sua natureza pecaminosa e que merece, que necessita do perdão dos seus pecados, que necessita realmente, realmente do amor, da misericórdia, da graça do Senhor Jesus. E em segundo lugar, é aquele que mesmo sabendo que ele recebeu o perdão, é aquele que entende que vai receber as consequências dos seus erros. Nós temos que ter plena consciência disso. Ah, não, mas eu sou de Cristo. Antes eu matava, antes eu roubava. Agora eu recebi a Cristo, eu não vou receber as consequências pelos meus erros. Não, nós temos que ter total consciência disso, porque assim como foi com Onésimo, que teve que encarar o seu senhor de frente ali, mesmo sabendo que poderia receber castigo, no próprio o malfeitor na cruz, que sabia que merecia a morte ali, mas o que ele mais necessitava ali era do perdão genuíno, da vida eterna em Cristo Jesus, e era isso que ele recebeu. E o terceiro, se pagamos pelas nossas consequências, dos nossos atos, nós nos tornamos um servo útil, um servo que serve, um servo que trabalha na obra do Senhor, não só fazendo as coisas, não só servindo como se servissem a homens, mas como se servissem a Deus. Olha, meus irmãos, para nós vermos como apenas o perdão, ele é tão abrangente. Os dois lados da moeda do perdão, aquele que perdoa e aquele que recebe o perdão, realmente é um caráter que reflete Cristo mesmo, porque se de fato não tivermos a primeira característica, que em ambos estão, tanto naquele que libera o perdão, quanto naquele que pede o perdão, que é ser cristão, se nós não tivermos essa característica, nós não vamos nem perdoar, nem liberar o perdão, e muito menos pedir perdão, muito menos reconhecer. Então, a primeira característica de todas, meus irmãos, seja para liberar perdão, ou seja, para pedirmos perdão, isso vai muito além, isso é muito abrangente, o perdão é muito abrangente. Não apenas nós estamos apenas falando de perdão de pecados, não. No caso de Filemão, ele fez algo contra, vamos dizer assim, um crime, porque ele fugiu, o seu senhor tinha todos os direitos. Ele cometeu algo contra a lei, né? No caso, aquela mulher adúltera, ela fez algo contra a lei, mas aqueles que o acusavam estavam acusando de uma maneira errada, porque não levaram também o homem. Aqueles malfeitores na cruz, eles tinham feito algo muito grave, por isso eles estavam sendo ali mortos. Então, eles sabiam das consequências que eles deveriam ter. Será que, de fato, nós estamos prontos, né, a sofrer as consequências, né? Sabemos que, assim, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, nós temos andado conforme as escrituras do Senhor. Mas se você, meu irmão, tem alguma coisa que deve pedir perdão, aqui eu citei algo muito grave, mas vamos pensar no âmbito familiar. Quantos aí estão já sem falar com o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o filho, a filha? Não, faz mais de 20 anos que eu não converso com meu pai, eu tenho um ódio do meu pai, eu tenho ódio da minha mãe, eu tenho ódio do meu filho, da minha filha, do meu irmão, da minha irmã, seja o que for. É tempo de restauração, é tempo de pedir perdão. Se de fato nós somos cristãos, nós temos que dar esse primeiro passo, nós reconhecemos a Cristo. Nós temos Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, então nós devemos reconhecer que essa característica do perdão tem que fazer parte da nossa vida. O que nós merecíamos sem Cristo Jesus, era o inferno, era condenação eterna. Mas Cristo Jesus nos perdoou, nos resgatando das trevas para a sua maravilhosa luz. E o que nós temos feito? Nós temos negado o perdão? Não.
se eu sou cristão, eu tenho que ter a característica do perdoador, eu tenho que dar um bom testemunho e tenho que dar frutos. E se eu sou um cristão, eu tenho que pedir perdão pelos meus pecados. Eu cometi um pecado, vou sofrer a consequência, a consequência da lei, né? Da lei propriamente dita, por aquela ação. Se eu matei, eu vou ter que ser preso, eu vou ter que sofrer pelas consequências. Se eu fiz qualquer outra coisa, eu tenho que receber essa consequência. Reconhecer o meu pecado e entender que mesmo eu sendo cristão, eu não estou isento às consequências dos meus atos. E terceiro, eu passo a servir. Filemon, o senhor ali, o patrão, ele serviu, ele simplesmente demonstrou na vida dele o caráter de Cristo, servindo. Ele passou a dar bom testemunho e dar frutos, porque lá atrás, um dia, ele pediu perdão pelos seus pecados, se tornou um cristão, passou pelas consequências dos seus erros, se tornou um servo, para que de fato ele pudesse aprender a perdoar. Meus irmãos, encerro aqui então as devocionais nessas 2 quarta-feiras que tivemos no livro de Filemon. Acredito que o Senhor falou muito aos nossos corações, principalmente falou ao meu coração, e que possamos entender de fato o perdão genuíno, o perdão. Não apenas, Senhor, perdoa os nossos pecados, não, vai muito mais além do que isso. Vai muito mais além. Nós temos que entender o perdão para nós aprendermos o tamanho do perdão. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra, Pai, que mais uma vez, ó Pai, fala aos nossos corações, nos enchendo, ó Pai, nos vivificando, ó Pai, e continue realmente, ó Pai, nos quebrantando, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa nos dar discernimento da Tua palavra, para que dia após dia, ó Pai, a Tua palavra possa nos ajudar, ó Pai, através do Teu Santo Espírito, a nos ajudar a dar frutos, ó Pai, a sermos homens e mulheres, ó Pai, tementes ao Senhor, ó Pai, realmente temos o caráter, que possamos ter o caráter genuíno do Senhor, ó Pai, aprendendo, ó Pai, a perdoar, ó Pai. Aprendendo, ó Pai, a pedirmos perdão, ó Pai. E que realmente, ó Pai, possamos entender, ó Pai, que o perdão, ó Pai, vai muito mais além, ó Pai, daquilo que nós achamos, ó Pai, simplesmente, Senhor, me perdoa os meus pecados e acabou, não. Que possamos realmente entender que o perdão é uma coisa séria, ó Pai, porque o Senhor, ó Pai, enviou o seu Filho Jesus, o próprio Senhor, ó Pai, para que, através do teu sangue precioso na cruz do Calvário, ó Pai, nós pudéssemos sermos perdoados, pudéssemos ser remidos, justificados pelo sangue do Senhor, ó Pai. Nos resgatando, ó Pai, daquilo que merecíamos, ó Pai, que era o inferno, ó Pai, nos resgatando das trevas para a tua maravilhosa luz, ó Pai. E obrigado, ó Pai, que através, ó Pai, desse sacrifício genuíno, ó Pai, possamos entender, ó Pai, e andarmos, ó Pai, e vivermos em novidade de vida, ó Pai. Entendemos, ó Pai, que teremos as consequências pelos nossos atos e as nossas atitudes, mas que, de fato, ó Pai, nós temos que nos tornarmos servos úteis ao Senhor, ó Pai, servos bons, servos fiéis ao Senhor, e que através disso possamos nos tornar pessoas que perdoam, Pai, pessoas que são capazes de perdoar, assim como o Senhor nos perdoou, Pai, dando assim um bom testemunho e gerando frutos, ó Pai, gerando frutos que agradam ao Senhor, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Obrigado mais uma vez pela tua palavra, ó Pai, e pelo teu Santo Espírito, ó Pai, que realmente fala aos nossos corações, ó Pai, e realmente permite com que possamos entender, ó Pai, discernir, ó Pai, a tua palavra. Muito obrigado, Pai. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor Deus. Meus irmãos,
assim como eu disse, domingo, se assim o Senhor permitir, o pastor Lucas estará de volta. E já deixo o convite para que no próximo domingo, às 9 da manhã, os irmãos possam participar conosco da live. E logo mais também no domingo, às 19 horas, os irmãos também possam se fazer presente também na nossa live. Gostaria de encerrar com a palavra do Senhor que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.